Vamos visualizar aqui. Vamos entrar com o Gaciba. Já aceitei a solicitação, estamos aguardando aqui ele aceitar. Grande Leonardo Gaciba, que prazer estar recebendo você aqui na nossa live, muito legal estar conversando com você, chefe de arbitragem da CBF, uma pessoa que a gente gosta muito, porque já esteve também trabalhando do nosso lado. Gaciba, um grande abraço, muito legal estar participando com você, muito obrigado, viu? Tudo bom, Fernando? Como é que tá? Um prazer muito grande para mim falar com vocês. Prazer, obrigado pelo convite. O meu áudio está chegando bem, porque eu estou carregando o telefone, então não consigo ficar com fone. Está chegando bem? Está chegando bem, sim. Está chegando muito bem. Gaciba, vamos começar com o que eu faço com todo mundo que entra na live, né? Primeiro, como é que você está passando essa quarentena aí? Está em casa, está mais recluso, está indo trabalhar? Como é que você está passando esse período? Estamos por casa aqui. Tá eu, a minha esposa, minha filhinha de 3 anos, meu sogro, minha sogra. Estamos aqui nós, né, nesse isolamento, né, por enquanto, e com uma carga de trabalho muito grande, né? Estamos com bastante atribuições. Afinal de contas, eu brinco com o pessoal, né? Eu tenho 600 filhos espalhados pelo Brasil inteiro, né? Então a gente tá com um trabalho bem forte aqui. Gaciba, e o legal, a CBF, né, assim que começou essa quarentena, ela acabou disponibilizando uma taxa para que seja distribuída para os árbitros, né, para que os árbitros não fiquem na mão. Foi uma coisa muito legal, eu queria que você falasse um pouquinho mais, explicasse um pouquinho mais o que a CBF fez, até para que esses árbitros possam passar essa quarentena com mais tranquilidade, né? Essa é uma das minhas preocupações, Fernando. Sempre logo que eu entrei, eu fechei agora, dia 9, um ano à frente da comissão de arbitragem, e uma das minhas preocupações era exatamente ver o árbitro como um todo, né? O árbitro de futebol não é uma máquina, né? O árbitro de futebol, na verdade, ele é um ser humano, e a gente precisa enxergar todas as condições dele. Então não adianta eu dar para ele uma boa condição técnica, uma boa condição psicológica, uma boa condição física, se eu não pensar nessa parte social, né? E nesse ponto o presidente Rogério Caboclo tem sido espetacular. Logo que ele fez o convite para mim, ele me disse que ia valorizar os árbitros como se fosse o terceiro time em campo, o time da CBF dentro do campo, e ele vem com atitudes na prática mostrando isso. Então, quando a gente levou essa solicitação ao presidente desse adiantamento da taxa, solicitação feita pelos próprios árbitros, né, ele prontamente já aceitou, e foi o primeiro segmento do futebol que a CBF, né, deu esse aporte, deu esse adiantamento aí, mostrando, né, essa questão do respeito, né, acima de tudo, pelo profissional de arbitragem, porque ano passado a gente lançou muitas campanhas de respeito, e eu acho que nada melhor que, na prática, a CBF mostrar que também respeita esses profissionais. Ah, muito legal mesmo. E agora, Gaciba, a IFAB fez algumas novas regras para o futebol, né? E você, como chefe de arbitragem da CBF, eu queria que você elucidasse um pouco melhor essas novas regras, né? Que foram feitas, que eu acho que é muito legal. Tem uma regra de mão na bola, que talvez seja a principal mudança, né, nessa regra de arbitragem. Queria que você falasse um pouquinho, essa mão na bola, o que mudou exatamente? Eu acho, Fernando, isso é importante assim até colocar para o sistema, porque esse é um outro dos objetivos quando eu vim para cá. Pelo fato até de ter trabalhado na imprensa, eu sempre considerei o mundo da arbitragem muito fechado. Eu acho que a arbitragem, de vez em quando, se protege demais, fica muito fechada e não mostra o trabalho tão bonito que faz para conseguir alcançar méritos e êxito dentro do campo de jogo. E uma das coisas que eu estou procurando fazer é exatamente tornar popular esse mundo da arbitragem como um todo. Inclusive, a própria o IFAB, quando ele lançou o documento, eu fiz questão de enviar para várias pessoas, para que a imprensa já tivesse conhecimento. Esse documento, conforme consta, ele ainda não é teor de regra. Esse teor de regra deve estar entrando agora no site da IFAB, semana que vem provavelmente está entrando, porque aí a gente tem que pegar o que eles colocam como vai ser uma alteração e ver como vai ser transcrito no livro de regra. Isso também é muito importante para a gente ter interpretação. A respeito da mão na bola, e isso é que é legal a gente transformar em público, né? O raciocínio parece que ela tem uma grande mudança, mas o raciocínio é um só, né? O meu braço ao lado do corpo, ele tem uma largura.
Se eu levantar o Perfeito. meu braço, se eu levantar o meu braço, né, provavelmente até mais ou menos aqui a altura da minha manga, eu não vou estar ampliando o tamanho dele ao lado do corpo. Ele vai ter o mesmo tamanho. Essa é a intenção da mudança da regra. Que ela, na prática, ela não muda muita coisa, porque uma bola não vai conseguir bater aqui na axila sem que ela toque nessa parte que é infração. Então, na prática, ela não vai ter grandes alterações. Ela tem sim uma grande alterações para o árbitro de vídeo. Para o árbitro de vídeo, ela vai ter. Normalmente, a gente fazia, como o braço não contava para impedimento, a linha do impedimento era feita aqui na axila, exatamente na axila. Hoje, ela tem que ser feita na parte externa do braço, né? Então, vai ter uma grande alteração em relação a isso para mostrar o impedimento para o torcedor quando o árbitro de vídeo for entrar. Aonde colocar essa linha de impedimento? E o que eu vi nas alterações, basicamente, a grande maioria delas está pensando no árbitro de vídeo. Acho que mostra a força que o árbitro de vídeo chegou no futebol para ficar. E a partir daí, essas alterações das regras começarem sim a pensar, ao ponto de voltar atrás na punição disciplinar para o goleiro que se adianta pela precisão que o árbitro de vídeo tem em relação a essa linha. Exatamente, né? Essa regra da penalidade, quer dizer, se o goleiro se adiantar, a bola entrar, tá valendo, porque o goleiro não se beneficiou, né? Através dessa infração que ele cometeu. E também do cartão amarelo, né? Ele, antes, a primeira vez que se adiantava, tomava cartão, né, Gaciba? Agora mudou. Exatamente. Então, ano passado, o goleiro que se adiantava tomaria o cartão, exceto nas cobranças por pênalti, quando havia o árbitro de vídeo. Né? Como já existia esse tipo de raciocínio para o árbitro de vídeo, é a questão de o jogador bater o pênalti, se o goleiro adiantasse e não tivesse impacto e essa bola fosse para fora, o árbitro de vídeo não entrava. A partir de agora, o árbitro de campo também vai ter esse tipo de raciocínio. Se não tiver impacto na jogada, não há porquê de se meter. Lógico, a não ser que o goleiro corra até a linha da pequena área e impacte na cobrança do jogador, e ele jogar para fora. Aí ele vai ser punido. Né? E eu acho que nós vamos ter que evoluir um pouquinho mais, porque o árbitro de vídeo, quando há uma invasão na área, ele também não acusa essa invasão se o jogador não tiver impacto no rebote da bola. Perfeito. Né? O campo ainda não tem essa permissão, mas eu acho que nós vamos ir para aí. Que eu acho justo também, não há porquê de punir um jogador que não tem um impacto no jogo. Outra mudança que eu achei muito legal, que o pessoal não está chamando atenção, não está percebendo, é uma coisa que nós, árbitros, já tínhamos um grande problema dentro do campo, que está escrito lá na regra que agarrar o adversário é falta. Então, isso aqui, pela regra do jogo, é agarrar o adversário. Agora está escrito nas mudanças que esse agarrar tem que causar impacto no jogador. Então, quer dizer, eu posso ter a camisa esticada aqui, mas não causar um desequilíbrio no adversário, isso não vai ser punido como falta. Isso é super importante para a questão do árbitro de vídeo, para a questão, né, do árbitro de campo nos darem essa permissão de interpretar se o agarrão teve ou não impacto no jogador, porque normalmente a camisa esticada era sinal de crime, né? Exatamente. Inclusive, você está falando muito do árbitro de vídeo, Gaciba. Existiu também, né, uma regrinha aí de que o árbitro ele vai precisar consultar mais o árbitro de vídeo. Aqui no Brasil já tinha essa consulta, assistir a imagem, né? É isso que eu quero dizer. Aqui no Brasil já era feito isso, mas na Inglaterra os árbitros meio que apenas ouviam a orientação e não viam o vídeo. Agora vai mudar um pouquinho, né? Quando o lance for realmente capital, é obrigatório assistir ao vídeo, né, Gaciba? Essa é uma puxadinha de orelha no futebol inglês, né? É uma puxadinha de orelha do IFAB, porque a Inglaterra tomou a decisão que qualquer situação do jogo, para ganhar tempo, com o intuito de ganhar tempo, a decisão ficaria com o árbitro de vídeo. E não é assim que funciona. A FIFA, desde o início do projeto, diz que não quer que o árbitro central perca o poder de decisão. Então, nós temos dois tipos de revisão, né, que é importante deixar claro para quem está nos vendo, né, e nos ouvindo. É a decisão factual e a decisão interpretativa. Né? A decisão que a gente chama de on-field review, que o pessoal vai até aquela área de revisão. As factuais são dentro e fora do campo, dentro e fora da área, estava impedido ou não estava, sem interpretação alguma. Essa vai continuar sendo informação. O árbitro de vídeo simplesmente informa. Diz, o cara estava impedido, anula o gol. Esquece. A bola saiu. Acabou. Aí eu não preciso o cara ir lá ver, porque é uma questão de visualização. Não tem interpretação.
Agora, quando tiver interpretação, até mesmo nos gols feitos com a mão, se ela foi ou não intencional, né, essa mão, o árbitro vai ter que ir lá para avaliar se houve ou não a possibilidade de um cartão amarelo. Se esse jogador fez isso de uma forma a fazer o gol com essa mão de forma intencional ou sem querer. O árbitro de campo vai ter que ir lá para interpretar isso, por mais que seja algo factual, bateu ou não na mão, que é uma outra alteração que eu acho super interessante. A CBF que mandou esse questionamento para a FIFA, acima de tudo, né, na Que questão legal! da bola que bate na mão do atacante, né? No mundo, a gente viu que nós cometemos um equívoco de interpretar qualquer toque na mão do atacante como infração, né? Quando houve alteração da regra, né? Então, a gente enxergava outra coisa no livro de regra. Então, agora foi explicado pelo IFAB que esse toque de mão ele tem que ter uma ligação imediata com o gol. Ou ele tem que fazer o gol, ou criar uma possibilidade de gol, ou ser muito imediato, poucos passes ali, próximo ao gol, para ele estar conseguindo fazer o gol, para essa mão não intencional ser punida com um tiro livre direto, né? Então, eu achei bem interessante que o IFAB... Nós já estávamos passando essa interpretação para os nossos árbitros, sabíamos que ia ter uma resistência pública, né? Mas a gente queria divulgar isso e a circular do IFAB veio para esclarecer, para deixar bem claro, né, qual é a interpretação que os árbitros têm que ter. O que é muito importante, porque se você escreve num livro de regras e fica uma coisa meio indecisiva, o árbitro ele pode tomar uma decisão de um lado ou de outro, até porque a gente sabe, né, Gaciba, que a decisão de um árbitro, e você mais do que ninguém, tem que ser feita em fração de milésimos de segundo. Então fica complicado se você não tem uma regra que explique com todos os detalhes, né? E nesse caso não foi a culpa não é nem do IFAB, nossa, da arbitragem mesmo como um todo, porque desde o ano passado está escrito da mesma forma. A gente é que colocou, acabou que parece que é um negócio mais fácil dentro do campo, né? E o futebol aceitou muito bem. A bola baixa a mão do atacante, capinha, apita falta, pronto. Todo mundo aceitava. Eu tô até jogando contra o meu time, né? Porque é muito mais fácil apitar qualquer bola que bata na mão, né? Fica mais tranquilo para o árbitro. Só ver se tocou ou não. Ele não tem que interpretar se houve intenção ou não, se foi deliberado ou não, que é um termo de regra, né? Mas lei é lei, lei está aí para ser cumprida. Estamos conversando com o Leonardo Gaciba, que é o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF. Gaciba, impedimento, parece que eles ainda não colocaram efetivamente uma regra, mas parece que no futuro eles vão mudar um pouquinho essa regra do impedimento, né? O que vai ser feito? Eles estão abrindo estudos, na verdade, né? O que se percebeu é que, em primeiro lugar, eu acho que o árbitro de vídeo vai começar, aqui no Brasil vai ter uma resistência muito maior, que é a questão do lance milimétrico, né? A FIFA começou a perceber que, como a intenção do árbitro de vídeo é denunciar erros claros e óbvios do árbitro de campo, o impedimento milimétrico, a decisão vai ter que ser do campo. O problema é o quanto é o milimétrico. Esse é que é o detalhe. O que é milimétrico? 5 milímetros é milimétrico e 10 milímetros já não é? 1 centímetro não é? Então, quer dizer, 59 vai ser, 60 não vai ser. Então, nós sempre vamos ter essa fração, né? Então, o que o pessoal está estudando é até uma proposta de que existe uma comissão de ex-treinadores, ex-jogadores, né, que eles vêm fazendo propostas, é que o corpo do atacante esteja completamente à frente da linha do penúltimo defensor, né? Então, com isso, eles vão beneficiar o gol, né? Vão beneficiar o ataque, então, cada vez mais. Mas, lógico, nós vamos continuar com o problema de se um pedacinho do calcanhar ainda vai estar na linha do penúltimo defensor, né? Então, polêmica sempre vai existir, pode ter certeza. A sugestão da CBF é que, como o nome do esporte é futebol, que seja avaliado apenas os pés. Porque os pés, eles, na verdade, têm menos subjetividade para o local da linha. Ele é mais fácil mostrar para vocês, em especial que estão vendo o jogo na TV, né? Não existe o problema no chão, não existe aquele problema da paralaxe, né? Que é a câmera colocada na diagonal. Então, é o antigo tira-teima que a Globo usava, ele passa a ter valor se for usado somente os pés como referência. O resto do corpo fica mais difícil. E para os nossos assistentes, né? É mais fácil visualizar um ponto e, a partir daí, tomar a decisão, que esses caras são heróis. Eles acertam 87% ali num jogo, na velocidade, conseguir ver o que eles vê.
realmente têm grande qualidade no que fazem. Caciba, a demora, né? Às vezes existia uma demora muito grande para consulta do VAR. Isso está sendo reavaliado por vocês? Quer dizer, essa demora tem que diminuir o máximo possível? Vocês estão tentando encontrar uma forma de encurtar esse tempo? Eu acho até que já encurtou, Fernando, em relação ao início do campeonato, né? Eu assumi a CBF dia 9 de abril do ano passado, né? E a gente vinha dos campeonatos estaduais com um tempo excessivo do árbitro de vídeo, chegava a 5 minutos assim, por jogo, em média, para a utilização do árbitro de vídeo. Posteriormente, quando eu entrei na CBF, a gente já começou a tentar dar uma funilada. Começamos o campeonato, isto é um processo de aprendizagem, não adianta a gente querer dizer que nasceu sabendo, só na prática para a gente aprender. Está aí a prova da Inglaterra, que ficou 2 anos treinando offline, quando entrou no jogo valendo, viu que a realidade é outra, completamente diferente. Então, eu acho que a adaptação do árbitro brasileiro, a ferramenta do árbitro de vídeo, foi muito rápida, porque nós conseguimos, no segundo turno já do campeonato, a nossa média no segundo turno do campeonato de intervenção é 1 minuto e meio. 1 minuto e 34, para ser exato. Quando nos jogos internacionais, a UEFA, por exemplo, Champions League, é 1 minuto e meio. A gente chegou a 1 minuto e 34, muito próximo. Né? Próximo. E também o número de intervenções, que nós começamos o campeonato com 6 por rodada e terminamos com 3 por rodada. Então, quer dizer, o número de intervenções diminuiu também. Então, eu acho que é um processo em assimilação, mas, acima de tudo, a maneira com que nós terminamos o Campeonato Brasileiro do ano passado me deixa muito, digamos, motivado e, acima de tudo, satisfeito com o início da temporada 2020. Estas novas regras, o árbitro, pelo visto, né, que você está falando, que são regras assim que não são regras que mudaram tanto assim, o árbitro ele vai ter um pouco mais de facilidade de se adaptar, Gaciba? Eu acho que sim, não vejo assim nada muito grande ao ponto de ter uma interpretação violenta. Talvez o que vai ser mais difícil para o árbitro é a questão... Isso eu estou falando de dentro do campo de jogo, né? Sim. Tem uma alteração que ela parece que é pequena, mas ela é gigantesca, que é a questão do toque de mão. Por exemplo, eu chuto uma bola no gol. Você bloqueia ela com seu braço e é uma infração punida com falta. O árbitro interpreta que isso é falta. Se ela sobrar para um jogador, companheiro meu, impedido, esse seu bloqueio, por ser falta, vai ser considerado uma nova origem da jogada. O árbitro vai ter que dar vantagem e deixar o cara fazer o gol lá. E talvez isso dentro do campo de jogo conseguir ter uma velocidade de raciocínio para isso, que talvez seja um pouquinho mais difícil, vai demorar um pouquinho mais de tempo para a assimilação desse fator. Mas no mais a mais eu não creio assim, em grandes alterações que vão nos causar problemas para ser colocado em prática, até porque muitas das coisas que estão ali já tinham sido detectadas pela CBF, pela Comissão de Artes da CBF, e já vinha sendo trabalhados nos nossos árbitros. Gaciba, vai ter clube malandro que vai alongar a manga da camisa? Brasil, né? Tem que ficar esperto com isso, é? Eu me recordo, Fernando, logo que iniciou a regra do recuo intencional para o goleiro, né? O cara não podia recuar a bola com o pé para o goleiro, né? E o goleiro não podia pegar com a mão se o cara fizesse isso. Cara, não deu uma semana, fui apitar um jogo e um jogador se ajoelhou para bater uma falta e bateu ela com o joelho para o goleiro. Ou seja, é do instinto brasileiro, né? Tu vê uma lei, tu já pensa numa forma de burlar ela e ganhar uma vantagem em cima da lei, né? Então, quer dizer, isso é legal deixar claro para o público. Não é manga, viu, gente? Não é manga. Não tem nada a ver com manga. É só foto que parece que é uma manga. Não adianta jogar de manga longa, não. Vai mudar. Você acha que a arbitragem melhorou de 2019 para 2020? Claro que a gente ainda não teve campeonato brasileiro, né, sendo disputado, mas os campeonatos regionais já estavam sendo disputados. Você vê menos erros e mais acertos de 2020 para 2019, Gaciba? O período que estava nos campeonatos estaduais, ele não te permite ainda uma grande avaliação, porque ainda não estava naquela parte mais decisiva do campeonato, que eu acho que é o momento que o árbitro tem que ser realmente medido. Assim como as equipes também, naquela parte decisiva do jogo, que
fica um, o outro sai, aquele jogo mata-mata, que eu acho que eu gosto daquele jogo para avaliar um árbitro de futebol. O ponto corrido ele é legal assim, para ver novos talentos. A gente conseguiu ver bastante árbitros jovens chegando. Estou muito contente com os estados. Quero agradecer muito as federações que trabalham junto conosco em eles ter entendido essa mensagem da CBF em fazer uma renovação na arbitragem com responsabilidade, mas uma renovação importante na arbitragem, respeitando a carreira dos mais velhos. Vejo muitos árbitros jovens surgindo e a gente tentando acelerar esse processo. Então, é muito promissor o 2020 para a arbitragem brasileira. Em especial, eu vou falar com a ferramenta do árbitro de vídeo, né? Qual o time, qualquer entidade não gostaria de ter uma ferramenta que faz com que os seus profissionais diminuam de 188 erros para 36 numa competição? Isso é uma melhora de mais de 80%. Né? Eu, como diretor de árbitro, eu brinquei com o pessoal da comissão que estava anterior a mim, quando não existia o árbitro de vídeo, eu digo, gente, vocês trabalhavam para ouvir choro de clube, porque o número de erros ele é muito grande. É um número de erros muito grande. Era por volta de 5 erros capitais por rodada. Né? Esses erros acabaram? Não acabaram esses erros. Mas eles são corrigidos pelo árbitro de vídeo, né? Transformando a gente em um erro capital por rodada. É pouco? É melhor que qualquer outra equipe. Só que nós somos arbitragem. Então, a gente não pode se acomodar. A gente tem que buscar sempre o 100%, mesmo sabendo que não vai existir. São seres humanos e árbitros de futebol vão errar. Não tem como. Agora, eu tenho a tranquilidade de te dizer, o Campeonato Brasileiro da Série A de 2019 não teve uma inversão de posição por erro de arbitragem. Isso é história. E Gaciba, muita gente perde o jogo, isso aconteceu no ano passado, e começa a culpar o árbitro, né? Inclusive, você chegou a ser citado, o Luxemburgo chegou a te citar, outros presidentes também. Pô, a comissão de arbitragem tem que ver isso e tal. Os dirigentes do futebol brasileiro, eles precisam mudar a postura, porque tem muito dirigente que perde o jogo e, para sair da pressão, joga pressão no árbitro. Eles precisam ajudar a arbitragem? Eu acho que isso aí faz parte de um processo de educação que a gente vem evoluindo, sim. Eu acho que até os próprios dirigentes, estou falando de treinador, estou falando de dirigente de clube, começaram a confiar na ferramenta do árbitro de vídeo. Teve muitos dirigentes que no início do campeonato não confiavam tanto. Posteriormente, na competição, eles começaram a ver o que é o trabalho do árbitro de vídeo, conhecer o que é o trabalho do árbitro de vídeo. E muitos deles fizeram visitas à comissão de arbitragem da CBF e nós mostrávamos imagens comprovando que a decisão do árbitro foi correta dentro do campo de jogo. Mudaram muito a postura, começaram a aceitar melhor a ferramenta, viram a importância que ela tem para o futebol brasileiro, né? Ao ponto de... eu fiz uma turnê por praticamente todos os clubes, só não fui a 3 da Série A por uma questão de agenda que não fechou, e nós fizemos um trabalho que, inclusive, a FIFA pede que a gente faça para saber com que as pessoas que estão envolvidas com o árbitro de vídeo, o quanto eles estão gostando ou não do trabalho da arbitragem. Né? 100%, te afirmo, 100% dos dirigentes brasileiros pediram a ferramenta do árbitro de vídeo, a continuidade no campeonato de 2020. 98% dos jogadores de futebol do Brasil querem jogar com o árbitro de vídeo dando retaguarda a eles. Né? Ou seja, é bom para o futebol. Ele é bom para o futebol. Mas isso é uma questão de tempo também. Eles também estão aprendendo. Né? O jogador hoje em dia já não reclama mais, não pede mais para olhar quando o pênalti é marcado, porque ele sabe que ele é observado. Esse pênalti é observado. Então ele começa a entender como o árbitro de vídeo funciona, e esse também faz parte do nosso trabalho. A gente tem que divulgar mais também, e aos poucos nós vamos também fazer mais divulgação dessas imagens. Não sei como é que vai ficar agora, porque com a questão da quarentena, os nossos fornecedores que estavam enviando a tecnologia já para uso agora na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, talvez não chegue a tempo. Essa tecnologia nós temos que começar com a do ano passado. Mas nós já também, o árbitro de vídeo está em evolução, nós vamos começar a mostrar imagens para vocês no telão dos estádios, para quem está em casa, inclusive de decisões que foram corretas da arbitragem. Que muitas vezes o árbitro marcava um pênalti, como não era revisão, não mostrava a imagem na transmissão.
Hoje nós vamos mostrar sim. Olha, ele marcou pênalti e o árbitro de vídeo concordou por esta câmera, que não foi mostrada na TV. Até porque a TV não tem obrigação nenhuma de mostrar câmera esclarecedora, vamos deixar bem claro, né? A TV está ali para mostrar um espetáculo chamado futebol, ela não está ali para atender a arbitragem. Então, a gente vai mostrar qual a imagem que foi esclarecedora. Acho que isso vai ser uma outra evolução e vai vir, acredito, a fortificar, né, a ferramenta junto ao torcedor. Ela é chata? É chata. Esse negócio de comemorar um gol, depois não valeu o gol, deve ser horrível para quem é treinador, para quem é torcedor. Acho que deve ser horrorosa, mas eu acredito que o futebol vai começar a se acostumar, os meus árbitros e todo mundo que está dentro do futebol. E eu quero agradecer, tem muito dirigente, muito consciente também, que começa a perceber qual é a linha correta. O torcedor de futebol, hoje em dia, também ele é muito inteligente. Não adianta mais esse discurso aí de querer passar a responsabilidade para a arbitragem, porque o torcedor, hoje em dia, sabe discernir o que é um erro de arbitragem, que influencia no placar do jogo, ou que é a questão do discurso pelo discurso, né? Então, que bom. Acho que o futebol está evoluindo. O futebol brasileiro está evoluindo. Gaciba, inclusive é ruim para locutor também, narrador, porque eu narro jogos lá na Rede TV, né? Campeonato Turco já tem o VAR, por exemplo. Sai gol, a gente narra e depois para, e depois tem que gritar gol de novo. Mas eu acho que é uma ferramenta justa e eu acho que o justo no futebol ele tem que ser valorizado de alguma forma, né? Não tem muito jeito. Muita grana envolvida, muito dinheiro em premiação, em questão de status dos times. A gente não pode ter uma estrutura amadora. Então, poxa, hoje em dia os árbitros são tão profissionais quanto os jogadores, entendeu? Então, hoje eles têm uma retaguarda profissional, né? Imagina um jogador de futebol ter direito a bater 2 pênaltis se batesse errado. Ia ser espetacular, né? Hoje o árbitro tem isso, né? Ele pode marcar um pênalti errado e voltar atrás da sua decisão. Isso é bom para o futebol, não tem sombra de dúvida. Gaciba, com essa parada, os árbitros, quando voltarem, a gente sabe que condicionamento físico de jogador precisa de um tempo. Os árbitros precisam de quanto tempo para voltar à forma depois dessa pandemia do coronavírus, quando voltar tudo? Nós estamos agindo exatamente como as equipes, né? Dentro das possibilidades e viabilidades, os meus árbitros continuam treinando. Alguns moram em casas, têm um espaço maior para conseguir fazer seu treinamento, outros em apartamento, estão tendo dificuldade maior para a questão de fazer essa manutenção, né? Mas a gente tem a mesma necessidade das equipes, né? Então, o que for determinado, e o que o presidente Rogério falou para nós em reunião de diretoria semana passada, né? Estejam prontos no dia D+1. Essa que é a verdade, que é assim que ele quer. Então, o dia D vai ser o dia que as autoridades disserem, olha, o futebol pode voltar. Ele quer que nós estejamos prontos no dia posterior a isso, né? O que vai ser estar pronto? Não sei. Não sei qual é o período que nós vamos gastar com isso, se vamos precisar de uma pré-temporada ou não. A verdade é que a arbitragem vai responder de uma forma, né, imediata. Nós estamos com um plano para voltar. Se disserem, volta o futebol daqui a 15 dias, meus árbitros estarão prontos. Se disserem que vai ser daqui a 90 dias, nós também temos plano, né, já programado para que seja daqui a 90 dias. Então, isso que é importante, estar preparado para tudo nessa situação que nunca nenhum de nós pensou que ia passar. É bem complicada essa situação. Você acredita, pela sua experiência que você tem no futebol, futebol deve voltar quando, Gaciba? Olha, em primeiro lugar, assim, ainda não temos impacto, pelo menos em questão de dias, no calendário, né? No calendário ainda tem como a gente fazer, ainda tem como a gente salvar o calendário atual, que é o fato, eu acho que foi uma medida muito interessante, as férias dos jogadores, né? Isso foi interessante. Fora isso, né, nós estamos prontos aqui se nós tiver jogo dia 26 de dezembro. A partir do momento que as férias não vão valer, nós vamos continuar campeonato, vamos passar dezembro, janeiro. Vamos pagar um preço lá na frente? Vamos pagar um preço lá na frente. Nós vamos ter que adaptar o calendário 2021, vai ter consequências. Agora, a intenção, acima de tudo, é salvar todo o calendário como ele está, porque a TV paga por um número de jogos X para fazer a transmissão. Então, isso é uma responsabilidade muito grande. A gente cancelar um campeonato significa cancelar renda, né, para os clubes, né? Então, é uma responsabilidade muito grande. Então,
A grande verdade é que qualquer previsão que a gente fizer agora, ela é prematura e ela não é achismo, é achismo. A gente não sabe ainda o tempo que isso vai durar, como isso vai acontecer. O futebol vai voltar com o portão fechado, com o portão aberto. O futebol vai voltar com uma pré-temporada de 30 dias, de 15 dias. Não sabemos. Com, sem campeonato, vamos mudar a forma de alguma competição. Tudo é prematuro. Enquanto nós não tivermos uma data de retorno, o planejamento, né, tem que ser para todas as opções. Você tem conversado, acredito que com todos os árbitros aí, né? Você tem mantido contato. Alguém pegou o vírus? Todos estão bem? O que você pode falar dos árbitros aí? Nós temos contato diário com todos eles, né? Nós enviamos avaliações técnicas, né, para eles, dia sim, dia não, análise de conceitos. Nós estamos movimentando bastante eles. A parte de psicologia também, estamos agindo muito forte no pilar mental, que é super importante, estar com a cabeça boa no momento desse. O pilar físico, acima de tudo, estamos preocupados com o aumento de imunidade. Isso é um toque para todo mundo que está nos vendo. Atividade física aumenta a imunidade, é legal em qualquer tipo de situação, sendo atleta ou não. É importante a gente ter esse tipo de movimentação física para ter um aumento de imunidade. E, acima de tudo, o que eu tenho de informação, tive ela, inclusive, terça-feira. Nós temos 3 casos suspeitos de árbitros, 3 estados diferentes da federação, que eles fizeram o teste, estão aguardando, né, a resposta se houve algum tipo de contaminação ou não. Todas elas aconteceram recentemente, não foram ainda nos campos, não foram ainda do trabalho como árbitro, foi nesse período de quarentena, até porque muitos dos meus árbitros têm que continuar trabalhando, né, em outras funções que eles exercem. Uns estão na linha de frente, como enfermeiros, médicos que a gente tem dentro do grupo que estão trabalhando diretamente, e outros que trabalham em serviços essenciais e estão expostos aí ao vírus. Então, a gente está aguardando esses 3 resultados aí, torcendo para que esse vírus não chegue ao nosso meio. É claro que os nomes você vai preservar, mas que estados? São Paulo, Gaciba? Quais são os 3 estados? Não, São Paulo eu não tenho informação dentro de árbitros da CBF. Nós temos conhecimento de um caso já confirmado de um profissional de São Paulo que também trabalha na área da saúde que foi infectado. Está em quarentena, está bem, está tranquilo, não teve nenhum efeito muito forte do vírus, mas já tem o seu teste confirmado e está em quarentena em recuperação. Agora, Gaciba, é lógico que aqui não aconteceu, mas em outros lugares, né, no mundo aconteceu, e você como chefe de arbitragem da CBF e você como árbitro que foi, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é que você viu as cenas de jogadores, inclusive brasileiros, sofrendo ato de racismo durante a partida e muitos árbitros punindo jogadores pelas reações deles, né? Ou chutando a bola para a torcida, ou querendo sair de campo. Como é que você vê isso? Claro que eles tentam aplicar a regra, mas não tem que haver um bom senso? Na verdade, nesse caso aí, especificamente, eu acho que o Brasil evoluiu muito, né? E isso é um trabalho feito em parceria, árbitros, tribunal. Não tem como ser diferente, né? Nós temos que ter uma consciência dos jogadores, óbvio, dos torcedores, óbvio, mas tribunal e árbitros têm que estar puxando a corda para o mesmo lado, né? Existe um protocolo da FIFA e é lei, inclusive. Isso consta no regulamento das competições da CBF. O árbitro, quando vê algum tipo de caso de discriminação ou racismo, ele tem que parar o jogo e informar. Se continuar isso, nós vamos paralisar a partida. Se tivermos novamente, ele vai informar no sistema de som do estádio: olha, estão tendo gritos racistas ou gritos homofóbicos e nós vamos encerrar o jogo. Fez de novo, bota a bola debaixo do braço, um abraço para vocês, eu estou indo embora. E acabou, doa quem doer. Verde, amarelo, vermelho, branco, não interessa o time que é. Nós temos que, e isso eu sempre deixo muito, muito claro para os meus árbitros, não adianta sair do discurso e na prática não fazer. Nós temos que estar pronto para coibir na raiz, né? O Daronco teve uma ação muito legal o ano passado, né, no jogo do Vasco da Gama, né, que ele acabou paralisando o jogo, teve uma repercussão muito boa a nível de imprensa e mostrou
que como aconteceu o primeiro caso, aí todo mundo diz, isso aí vai começar mais coisa. Não, nunca mais teve. Foi um bom exemplo dado na hora certa, uma atitude correta de respeito da arbitragem que acabou trazendo benefícios para o futebol. O futebol é, sem sombra de dúvidas, um instrumento de ensino ao povo brasileiro. Nós temos que dar exemplo e o futebol é uma ferramenta maravilhosa para a gente mostrar o que a gente enxerga como respeito, acima de tudo. Concordo com você. Você conversou com o Washington depois daquela polêmica lá, Gaciba? Vocês chegaram a conversar, porque ele acabou se desligando da CBF, né? Porque ele acabou mostrando, e não tem como o que fazer, porque todo mundo percebeu. Você chegou a conversar com ele e você tem receio que outras pessoas ali, profissionais de arbitragem, acabem cometendo o mesmo erro? Eu falei com o Chitão depois do fato ocorrido, ele atitude, né, mostrando, né, a questão da linha a ser tomada, e eu acho que não, acho que dentro do futebol a gente não... É um exemplo meio diferente, é uma coisa muito rara de acontecer dentro do futebol, né? A gente tem isso com equipes, isso sim, porque a equipe também não pode olhar, né? Ela tem que ser punida também se ficar vendo algum tipo de imagem. Ela não tem esse direito de ficar olhando a imagem, assim como a arbitragem, né? Então, acredito eu que dentro do campo de jogo nós não vamos ter outro fato semelhante. Eu só lamento pela pessoa que o Washington é, acima de tudo, né? Mas acredito que as atitudes foram tomadas por todos os lados, de uma maneira muito sensata. E você falou, né, que jogador não pode ver imagem. O que tem de jogador que tenta chegar perto ali do VAR, né? Quando o árbitro está assistindo a imagem. Isso também... Tenta dar uma fechadinha, né? Tenta dar uma fechadinha, né? Tenta dar uma olhadinha, né? Isso também pode futuramente render punições, Gaciba? Quer dizer, alguém ficar de olho, avisar o árbitro, esse cara está tentando ver, tem que punir esse cara, porque até agora isso não vem muito acontecendo, né? Existe na regra já tem, né? Ela tem a questão assim, ela começou sendo mais severa, né? Considerando que a entrada dentro a gente chama de ARA, área de revisão de arbitragem, que é aquela marcaçãozinha pontilhada que existe com a TV, né? Com o monitor, para o árbitro olhar. No início do árbitro de vídeo era cartão vermelho para quem entrasse dentro daquela área, né? Hoje a gente trocou a punição. Nós tivemos, inclusive, um atleta do Esporte Clube Internacional expulso por uma segunda advertência por entrar nessa área, né? Então, a entrada dentro dessa zona, o jogador tem que receber necessariamente, ou o dirigente, um cartão amarelo, quando ele entrar nessa coisa. E a entrada dentro do que a gente chama de VOR, que é a Video Operation Room, que é a sala de operação, se alguém entrar lá é cartão vermelho diretamente. Aquelas salas de operação que ficam fora do estádio, né, em containers. Não é o caso da CBF, que nós temos salas dentro de todos os estádios de futebol do Brasil. Então, já existe esse tipo de punição, mas eu acho que o jogador ele ainda faz pressão para ir olhar, né? Depois mais curiosidade, tentar dar uma olhadinha por cima ou não, né? Mas isso vem evoluindo muito pela questão deles saberem que tem câmera em cima, né? Tem outros fatores. Por exemplo, você viu que o agarra-agarra esse ano não foi assunto? É verdade, não foi mesmo. Tem razão. Era todo ano. Todo ano. Não tem mais agarra-agarra. Acabou o agarra-agarra. Acabou, porque o árbitro de campo diz para o cara, só tem a imagem olhando vocês. Se vocês agarrar, não é eu que tenho que ver. Eles vão me chamar e dizer, agarrou. Pronto. E aí vai ser punido. E o jogador começou a ter esse tipo de conscientização. Xerifão, dedo na cara, puxando o cara, agressão feita fora da disputa, do campo visual do árbitro, aquela velha malandragemzinha. Acabou. Simulação no futebol baixou violentamente, o jogador querendo cavar pênalti, porque ele sabe que hoje em dia não adianta, ele vai cavar o pênalti, vai ter um êxito inicial e depois, logo em seguida, ele vai lá e vai desmarcar a penalidade que foi contra ele. Então, eu acho que nós tivemos muitos ganhos que a gente ainda não computou tudo isso, mas o árbitro de vídeo veio para trazer isso aí. E quem cavar pênalti e depois ficar comprovado que não foi pênalti, ainda é divertido com o cartão, né? É divertido com o cartão amarelo. Se a simulação for clara, sim. Né? Tá todo mundo de olho nisso. Gaciba, queria agradecer demais aí a participação de você. Pô, você elucidou um monte de coisas importantes, trouxe as novas regras, falou um pouquinho da arbitragem. Só para a gente finalizar,
você estava falando de alguns árbitros promissores. Você pode dar alguns nomes de alguns árbitros para o pessoal poder ficar de olho? Ó, esse árbitro vai ser bom, vai fazer um grande ano. Eu não vou falar nome por uma questão de poder me esquecer alguns deles, né? Não quero dar prioridade para um ou outro. Te falo a respeito do projeto, né? Nós, ano passado, a CBF teve 9 estreias na Série A. Árbitros que nunca tinham apitado o Campeonato Brasileiro da Série A e estrearam na Série A. E tivemos 25 estreias na Série B. Então, quer dizer, Poxa. Nós tivemos uma grande quantidade. Esse grupo está tendo um trabalho especial dentro da CBF. Esse grupo ele é monitorado pelo professor Mocelin, árbitro antigo e muito respeitado no nosso meio, e ele tem um trabalho feito face-to-face, né? Ele faz uma análise de todos os jogos desses promissores, tem esse grupo de promissores que o professor Mocelin está acompanhando. Pelo que ele está me dizendo e pelo que eu estou vendo dentro do campo de jogo, eu acredito que esse ano nós vamos ter mais alguma coisa como 9 ou 10 estreias também na Série A e também a afirmação de muitos desses nomes que vieram. Então, quer dizer, eu acho que vai ser uma boa renovação o ano de 2020, sempre respeitando a história dos mais antigos, né? Respeitando a história daqueles que estão segurando ainda e continuem em alto nível. Porque, para mim, eu não estou preocupado com sexo, com idade. Não é essa a minha preocupação. Minha preocupação é performance. Aquele árbitro que tem uma boa performance dentro do campo de jogo vai ter sua sequência, né, dentro da competição. Merecimento acima de tudo. Perfeito. Gaciba, foi uma aula que você deu aqui para a gente. Muito obrigado de coração por ter atendido a gente. Eu sei que a sua agenda aí super corrida, que você tem que conversar com um monte de árbitro, passar um monte de coisa, falar com o caboclo, mas eu agradeço demais aqui. Seja sempre bem-vindo, sempre que você precisar da gente lá na Rede TV, pode contar também. E vamos continuar em contato. Muito obrigado, viu, Gaciba? É um prazer, Fernando. Prazer é todo meu. Bom conversar contigo. Como o árbitro tem visão periférica, eu vi alguém que entrou aqui e perguntou para nós se ia ter VAR no Paulista. Vai ter na próxima fase. Quando entrar no mata-mata, tem, tá? Só para passar informação para quem estava nos olhando aqui. Perguntou se ia ter o árbitro de vídeo no Paulista. A partir do momento que entrar no mata-mata, tem árbitro de vídeo. E vai ter na segunda divisão, na A2 também. Na A2 vai ter, é? Vai ter na A2 do Paulista também. Vai ter alguns jogos que a federação contratou a empresa pensando em botar em todo o campeonato. Não conseguiu fazer uma estrutura para toda a competição, provavelmente ano que vem vai ter, mas então ela ficou com esse número de jogos e vai tentar estender para A2 na parte decisiva do campeonato, e eu acho que vai ser bem legal também ver o árbitro de vídeo numa segunda divisão, vai ser bacana para caramba. Pô, vai ser muito legal mesmo, eu não sabia disso, e é mais uma informação bem legal que você trouxe. Gaciba, um grande abraço e cuide-se nessa quarentena, hein? Por favor, hein? Não, estamos antenados aqui, estamos tomando todos os cuidados possíveis, né? Até por uma questão de respeito ao próximo, né? Se a gente não é de grupo de risco, existem pessoas ao nosso lado, existem cidadãos ao nosso lado que correm esse risco, então a gente está aqui respeitando todas as orientações que os governos estão dando e vamos seguir fielmente essa situação, né? Trabalhando offline. Valeu, Gaciba. Muito obrigado. Um grande abraço, viu? Prazer falar contigo, Fernando. Até a próxima. Um abraço. Até a próxima. Obrigado. Tá aí. Grande entrevista do Gaciba. Muito legal. Ele explicou muita coisa. Um cara sensacional. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã a nossa live um pouquinho mais tarde, né? Volta a ser às 21 horas. Amanhã será com o técnico Muricy Ramalho. Hoje tá mais para comentarista do que para técnico, mas Muricy Ramalho vai falar muita coisa importante também. Tá bom, gente? Muito obrigado e aguardo vocês amanhã também. Uma live super legal com o Gaciba. A live vai ficar disponível no Stories, né? E fica por 24 horas. Depois eu vou colocar essa live também no YouTube e uma parte do que o Gaciba falou também deve estar disponível nos sites da Rede TV. Tá bom, gente? Muito obrigado, viu? Tchau.